Fala galera, análise de Flamengo 1, Fluminense 1 pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 109 inscritos, e também peço seu like e que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, fica aí comigo 5 minutinhos para ter um raio-x desta partida. Então vamos começar pelo comportamento das equipes em campo. A gente vai ver o Fluminense com mais posse de bola, 58%. É um número relativamente alto para uma equipe visitante, e o Flamengo aqui com 42%, um número baixo para uma equipe mandante. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a ideia é a gente ver se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, e fica claro aqui que os jogadores do Flamengo, jogaram mais adiantados. Eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes, e aí fica mais nítido ainda que a linha do Flamengo praticamente em cima da linha do meio de campo e a linha do Fluminense um pouco mais recuada. Agora a gente vai olhar para a concentração das jogadas em campo e a gente vai ver que o Fluminense dominou o meio de campo, né? Do total de jogadas da partida, 25% foram do Fluminense no meio de campo, mas o Flamengo conseguiu criar mais jogadas no campo de ataque. Então, 13% do total de jogadas da partida foram do Flamengo no seu campo de ataque e 9% foram do Fluminense no seu campo ofensivo. Então, a princípio, Fluminense dominando o meio, mas o Flamengo conseguindo construir mais jogadas no campo de ataque. E para finalizar essa parte de comportamento, a gente vai olhar aqui para um gráfico que mostra o domínio ao longo dos 90 minutos, qual equipe estava dominando. Então a gente vai ver que o primeiro tempo basicamente tomado aqui por barras vermelhas, né, que representam o Flamengo. Então, primeiro tempo praticamente todo do Flamengo, com alguns picos aqui de domínio, né, um domínio mais intenso. E um segundo tempo até os 30 minutos praticamente do Fluminense, também com trechos aqui com barras bem significativas. E um final de jogo mais morno, sem muita intensidade, né, das duas equipes. Talvez aqui um domíniozinho um pouco mais intenso do Flamengo, mas ficou por isso. Um domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100. Então, se a gente tirar a média de todas essas barras, aí a gente vai chegar no número 2, que representa aí um domínio leve do Flamengo na média da partida, né? Mas é um número mediano aí para uma equipe mandante, então praticamente aí um equilíbrio em termos de domínio quando a gente tira uma média do jogo. Agora aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. A gente começa pela expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a expectativa de assistências pelo lado do Flamengo foi de 0,53, um número baixo para uma equipe mandante, e de 0,96 para o Fluminense, que daí já é um número alto para uma equipe visitante. A gente vê aqui claramente a superioridade do Fluminense em termos de expectativa de assistências. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vê que o Flamengo teve 11 finalizações que geraram 0,86 de expectativa de gols. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então o Flamengo aí com um pouco menos de um gol para 11 finalizações, números baixos aí para o Flamengo como mandante. Pelo lado do Fluminense foram 13 finalizações que geraram uma expectativa de gols de 1,38, bons números para o Fluminense como visitante, além da superioridade que teve em relação ao Flamengo. Mas só olhar para a quantidade de finalizações e para a expectativa de gols não diz para a gente a qualidade que os times conseguiram dar nas finalizações. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que estima aí o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das finalizações. O número do Flamengo aqui eu acho que tá meio inflado, tá? Porque teve uma finalização que o SofaScore considerou do Felipe Luiz no início do jogo, que eu acho que tá mal... o número lá tá mal colocado, e provavelmente eles vão revisar isso nas próximas horas, mas eu não posso perder o timing aqui. Então a expectativa de gols pós-chute do Flamengo ficou em 2,53, apesar de eu achar que ela vai ficar aí em torno de 2 quando eles corrigirem. Pelo lado do Fluminense, a expectativa de gols pós-chute de 1,55, então bons números aí para as duas equipes. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma medida do desempenho das equipes nas finalizações. Então, pelo lado do Flamengo, o número aqui é de 1,67, mas eu imagino que deve ficar mais próximo de 1, pelo lado que mostra
que o Flamengo foi bem nas finalizações, né? Conseguiu adicionar a expectativa de gols com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Fluminense, esse valor é de 0,017, praticamente zero, né? Ou seja, um desempenho neutro do time do Fluminense em finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, pelo lado do Flamengo, o desempenho do goleiro aqui ficou em 0,55. Da onde que vem esse número? É o número de gols esperados pelo lado do Fluminense, menos o número de gols que o Fluminense marcou. Então 1,55 menos 1 vai dar o 0,55, que significa que o goleiro do Flamengo tomou 0,55 gols a menos do que o esperado, né? Óbvio que não é possível tomar meio gol, né, uma fração de gol, mas é só para a gente ter uma medida da qualidade do goleiro na partida. Pelo lado do Fluminense, o desempenho do goleiro ficou com 1,53, ou seja, tomou 1,53 gols a menos do que o esperado, mas lembrando que esse número aqui, né, para o Flamengo está meio inflado, eu imagino que ele vai ficar por volta de 2, então o desempenho do goleiro do Fluminense ficaria em torno de 1 aqui, ou seja, um gol a menos tomado do que o esperado, então, de qualquer forma, um bom desempenho do goleiro do Fluminense. E para fechar a análise, se a gente olhar para todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade das equipes na partida. A gente vai ver o Flamengo aqui com algumas estatísticas com apenas 2 estrelas, mas também estatísticas aqui com 5 ou 4 estrelas, 3 estrelas para o número de gols marcados, então aí uma partida de mediana para boa ou mediana pelo lado do Flamengo, se a gente for considerar, né, o número de estrelas que atingiu aí em todas essas estatísticas. Pelo lado do Fluminense a gente já vê números melhores, né, praticamente todas as estatísticas aqui com 4 ou 5 estrelas, menos o desempenho nas finalizações e o número de gols marcados, mas de resto aí, a princípio, uma boa partida pelo lado do Fluminense e parece que o empate aí ficou de bom tamanho pelo que as equipes produziram. Então, fechamos aí mais uma análise de Flamengo 1, Fluminense 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!